As sequências AN e BN são progressões aritméticas finitas com a mesma quantidade de termos e a soma dos termos em cada sequência são iguais. Sabendo que A1 é igual a 8, A2 é igual a 12, B1 é igual a 17 e B2 é igual a 19, determine quantos termos cada sequência possui. Bom, então eu vou escrever aqui a primeira sequência AN, vou colocar aqui, ó, AN é igual. O primeiro termo dela foi dado, que é 8. O segundo termo é 12. Como é uma progressão aritmética, nós já sabemos que de 8 para 12 a gente soma 4. Então essa é a razão dessa progressão. Então o próximo termo vai ser 16, depois 20 e assim por diante. Eu não sei quantos termos essa sequência possui. Então vamos escrever aqui que ela tenha n termos e aí vamos descobrir o enésimo termo. Lembrando que o termo geral de uma progressão aritmética, ele pode ser facilmente obtido quando a gente conhece algum termo e a razão. No caso aqui, a razão sendo igual a 4, então ela vai ser 4n mais ou menos alguma coisa. Se o n for igual a 1, 4n dá 4. Para dar 8, que é o primeiro termo, quando n é igual a 1, então nós vamos fazer 4n mais 4. Isso vai gerar todos os termos da sequência. Se o n for 1, 4n mais 4 dá 8. Se o n for 2, 4n mais 4 dá 12 e assim por diante. Então quer dizer que o enésimo termo é dado por 4n mais 4. Da mesma forma, temos uma progressão aritmética Bn, onde o primeiro termo, segundo o enunciado, vale 17, o segundo termo vale 19 e assim por diante. Então, como aqui a razão é igual a 2, porque do 17 para o 19 a gente soma 2, então o terceiro termo é 21, depois é 23 e assim por diante. Essa sequência, de acordo com o enunciado, tem o mesmo número de termos que a sequência AN. Então, como nós caracterizamos a sequência AN com N termos, então vamos caracterizar a sequência BN também com N termos. E aí o enésimo termo dessa sequência, então, BN, como a razão é 2, isso aqui vai começar com 2n. Quando n é igual a 1, 2n dá 2. Mas o n, quando n é igual a 1, tem que dar 17, que é o primeiro termo. Então vai ficar 2n mais 15. Que aí quando n é igual a 1, vai ficar 2 vezes 1, 2, com mais 15, 17. Quando n é igual a 2, 2 vezes 2, 4, com mais 15, 19, e assim por diante. Então essa é a fórmula que vai gerar os termos dessa sequência. Então quer dizer que o enésimo termo da sequência Bn é 2n mais 15. E aí dizendo que ela tem n termos, a sequência fecha aqui. E aí a n e Bn são sequências, cada uma delas com n termos. Com n termos. A mesma quantidade. E aí, segundo ainda o enunciado, essas sequências têm a mesma soma dos termos. A soma dos termos em cada sequência são iguais. E aí, com isso, ele quer saber o valor de n, que é quantos termos cada sequência possui. O que a gente procura no problema é exatamente o valor de n. E aí, vamos trabalhar agora com a soma desses termos. A gente sabe que em cada uma delas, as somas resultam no mesmo valor. Então, no caso da sequência AN, a soma dos n primeiros termos, vale lembrar que numa sequência qualquer, a soma dos n primeiros termos é dado, numa progressão aritmética, é dado como sendo a soma do primeiro com o enésimo termo, vezes o número de termos, multiplicado pelo número de termos, tudo isso dividido por 2. Então, levando isso para essas progressões, na primeira progressão AN, a soma dos termos vai dar 8, mais o enésimo termo, que é 4n mais 4. Tudo isso vezes o número de termos, que é n, e o resultado dividido por 2. Isso vai dar igual ao valor da soma dos termos da outra sequência, ou seja, 17, que é o primeiro termo, mais o enésimo termo, que é 2n mais 15, vezes o número de termos, que também é n, e também dividido por 2. Então, com isso aqui,
com essa equação é possível a gente determinar o valor de n. Observe que dos dois lados da equação a gente pode multiplicar por 2, o que cancela os denominadores. Podemos dividir por n dos dois lados, que cancela esse n, que é um número positivo. E aí nós vamos ter que 8 mais 4n mais 4, ou seja, 4n mais 12, é igual a 17 mais 2n mais 15, que é o mesmo que 2n mais 32. E aí, subtraindo aqui 2n, vai ficar 4n menos 2n, 2n, que é igual a 32 menos 12, 20. 2n é igual a 20, resposta da questão, temos que n é igual a 10.